Fala, manos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta para você e é trazer uma reflexão. E junto dessa reflexão eu quero trazer uma solução para você que talvez você não ouviu falar por aí. A tua ansiedade, ela tem uma cura. E a cura da tua ansiedade, ela está na leitura de bons livros. Por que eu digo isso? Eu comecei a reparar uma coisa estranha que estava acontecendo comigo, com o meu corpo. Todas as vezes que eu pegava no celular, eu comecei a reparar que a minha pupila, ela dilatava. Automaticamente, o meu cérebro, ele expandia de um jeito que parecia que eu estava fora da realidade. E eu entrava de cabeça ali naquele feed das redes sociais, meus olhos arregalados, a pupila dilatada, e eu passava horas ali, só scrollando a tela do aparelho. E depois de uma hora e meia, 2 horas, que eu me dava conta que eu saía da rede social automaticamente, a pupila voltava ao normal e meu cérebro parecia que tinha sido puxado da tomada. E eu comecei a reparar que o aparelho celular, as redes sociais, elas são o novo cigarro. E a única maneira que eu comecei a perceber para você ter a sensação, a consciência de que está vivendo uma vida normal, de que você está crescendo e você está evoluindo, e não está atrasado com relação ao outro, ou um fantasma que você criou na sua mente de que você está muito velho, de que o tempo está passando muito rápido, de que você não conquistou aquilo que você deveria conquistar, ou seja, isso gera uma ansiedade muito grande, uma pressão em você. A única forma que eu achei foi dentro dos livros. Eu comecei a reparar que todas as vezes que eu pego no livro e eu começo a ler, ocasiona o efeito oposto. Ao invés de eu me sentir ansioso, minha pupila começar a dilatar, eu começar, depois que eu terminar de mexer ou de ler um livro, eu começar a tremer, isso não acontece, pelo contrário. Todas as vezes que eu pego no livro, depois que eu termino de ler, eu quero ler mais, eu não fico com essa abstinência, eu não fico ansioso, pelo contrário. Eu fico calmo, eu fico com um pensamento de autorreflexão, de autoanálise, e eu começo a me sentir um cara normal, que está vivendo a vida e que tudo está acontecendo no seu devido tempo. E é muito curioso isso, porque eu comecei a reparar e falei, cara, realmente, isso é algo muito sério, muito sério. Tem pessoas... A nossa geração tá uma loucura tão grande que a maioria das pessoas, elas estão sendo diagnosticadas com TDAH, com níveis de autismo, com níveis de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, e a grande causadora de tudo isso são as redes sociais. Só que as pessoas, por não buscarem conhecimento, o que elas fazem? Elas vão em um efeito colateral do sistema, que é o famoso médico receitador de remédio. Ela vai lá e fala, doutor, não estou conseguindo dormir. Aí o médico, ao invés de chegar e ter toda essa responsabilidade, essa bagagem intelectual de saber procurar onde de fato está o problema, ele vai tratar o quê? Simplesmente os efeitos colaterais. Ele chega, tá aqui um remédio para você dormir. Doutor, não tô conseguindo fazer minhas coisas, tá aqui outro remédio para você conseguir fazer suas coisas. Doutor, não tô conseguindo ter ânimo, tá aqui outro remédio para você conseguir ter ânimo. Doutor, quero uma vida normal, tá aqui outro remédio para você ter uma vida normal. Só que o grande problema é, acordou, pegou no celular. Tem alguma coisa para fazer, fez aquela coisinha ali rápido, com a pressa da poxa, ao mesmo tempo tá com o celular. O celular ele se tornou uma extensão do nosso corpo. E automaticamente as redes sociais também. E aí quando eu comecei a reparar isso, eu falei, mano do céu, eu preciso colocar o quê? Temporizador nas minhas redes sociais. Entrar somente para postar um vídeo, ver se chegou alguma coisa interessante e vaza fora. Por quê? Literalmente, uma vez que eu abria, minha pupila dilatava, eu começava a mexer ali, depois que eu saí, começava o quê? A perceber o meu corpo mais ansioso e dar aquela tremedeira. Meu cérebro parecia que desligava. Quando eu voltava para a realidade, automaticamente minha consciência já falava, você perdeu um tempo que você não deveria ter perdido. Você poderia estar dormindo, poderia estar estudando, poderia estar criando alguma coisa, mas você passou na rede social. E é um tempo que não volta mais. E é uma ferramenta que está roubando o bem mais precioso que nós temos. O tempo. Então eu convido você a tratar essa sua ansiedade ou esses efeitos colaterais dessa agonia toda que você está sentindo com a leitura, velho.
com a leitura. Micael, como assim? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Não sou eu simplesmente que estou dizendo isso. Eu comecei a reparar e para fazer esse vídeo eu fui pesquisar. E eu vi que existem vários estudos que estão mostrando isso. Pessoal, você não vai conseguir vencer a rede social. A rede social, elas são desenvolvidas por engenheiros que estudam o comportamento humano. Os caras estudam a neuroplasticidade do cérebro, os caras estudam e mapeiam todo o cérebro humano em um nível absurdo para justamente fazer você ficar preso e viciado. É uma droga. Se você não cuidar, você passa 4 ou 5 horas só scrollando a tela do seu celular. É uma droga. É a mesma sensação que é liberada quando você usa uma substância química. Entendeu? Se nós formos equiparar o tempo perdido no celular, recebendo carga de dopamina, e nós formos comparar ele com uma droga, tem o mesmo efeito. Ou se não, algo pior. Se nós formos classificar o uso de droga como pecado, que é pecado, nós também temos que classificar o uso excessivo do celular e das redes sociais como pecado. Porque, cientificamente, eles estão equiparados a substâncias que entorpecem o nosso cérebro, mano. É por isso que, pessoal, o livro digital nunca substituirá o livro físico. Porque numa sociedade onde tudo está indo para o que é digital, saindo das coisas materiais e indo para as coisas digitais, o livro físico é uma afronta a tudo isso. Porque quando você pega um livro físico, você começa a ler, você começa a marcá-lo, você é convidado a se desconectar dessa realidade acelerada e entrar nessa realidade a qual o tempo para. E ao mesmo tempo em que o tempo para, você evolui drasticamente em um nível absurdo. Por exemplo, não existe essa, tá? Ah, eu leio escutando música. Pega a visão. A retenção não é a mesma. Não, Mica, mas existem vários estudos. A retenção não é a mesma. Eu faço os testes direto. A retenção não é a mesma. No meu trabalho, todas as vezes que chega a hora do intervalo, eu passei 2 anos e meio sentando no refeitório, onde tinha várias pessoas, e eu comprei o fone de ouvido para poder abafar a conversa das pessoas, e eu colocava a música e ficava lendo ali. Eu absorvi o conteúdo. Só que fazem 2 meses que eu comecei a fazer um teste diferente. Eu entro em uma sala específica lá do meu trabalho, onde é uma sala para leitura, eu entro lá, até então eu não usava essa sala, eu entro lá, quando eu entro lá, eu não levo o celular para o trabalho, eu entro dentro dessa sala, ela é totalmente isolada do barulho externo e eu só tenho acesso ao livro. E quando eu começo a ler, é incrível o que acontece. Naquele silêncio total, a absorção do conteúdo, ela é brutal. É por isso que bibliotecas é proibido fazer barulho. Tá entendendo? Tá entendendo que talvez toda essa mudança, toda essa, é a novidade, meu Deus, agora eu descobri a roda. Você tá entendendo que às vezes nem toda descoberta ela traz benefício. E que também nem toda descoberta é uma descoberta. É simplesmente voltando àquilo que já funcionava, voltando às origens. Ou seja, silêncio, pessoal. Mesma coisa, bairro de rico, bairro de pobre. Tem vários vídeos falando sobre isso aqui. Entendeu? No silêncio é onde você consegue tirar as melhores ideias, porque você é convidado a viver uma autorreflexão, fazer um autoexame de você mesmo. Você começa a fazer conexões neurais para poder entender aquilo que você acabou de ler, então o teu cérebro ele começa a viajar. Quando você coloca uma música, ou até mesmo música que vai induzindo o teu cérebro, não, isso te deixa mais inteligente, pode te deixar mais inteligente ou contribuir para o teu crescimento, porém, não junto com a leitura, ok? Bota separado uma música, não estou fazendo nada aqui, vou botar uma música aqui para me deixar um pouco mais reflexivo, ok, bota separado. Quando for ler, procura um local isolado. Agora, se você está em um local a qual é praticamente impossível fazer silêncio, aí você tem que optar por música. Era o que eu fazia. Eu colocava música ali, música clássica, e automaticamente começava a ler e absorvia o conteúdo. Mas na tentativa de abafar a fofoca que estava do lado, as pessoas conversando o tempo inteiro. Outra coisa, quando eu lia no meu refeitório, a minha ideia inicial era, eu tenho que ler aqui, automaticamente as pessoas elas vão me enxergar e elas vão me olhar diferente. Começou por ego, ok? Começou por ego. Só que depois que eu criei essa imagem do cara que estuda o tempo inteiro, eu falei, cara, o segredo não está em você fazer as coisas quando as pessoas estão vendo.
O segredo tá você continuar fazendo as coisas quando as pessoas não estão olhando. E o benefício é brutal, porque você não tem que dar satisfação para ninguém, velho. Então, uma vez que eu saí daqueles holofotes a qual as pessoas não estavam se importando, mas na minha cabeça eu criei algo, não, as pessoas estão me vendo aqui, eu vou focar aqui, eu quero inspirar outras pessoas, tal, é válido, ok? Só que quando você faz um jogo de soma rápida, de causa, de benefício, de ganho e perda, você vê que quando você está na caverna, quando você está escondido, você cresce exponencialmente em menos tempo e muito mais rápido, e você adquire atributos sólidos. E você também não tem interferências de terceiros, que é uma das piores coisas, porque gera muita distração. É por isso que quando nós fazemos também uma comparação com o deserto ele não simboliza simplesmente lugar seco. O deserto ele simboliza descanso, entendeu? Então quando você está longe dos holofotes e você está na caverna, você está no local privado, você não tem que estar dando satisfação o tempo inteiro do que você está fazendo para as pessoas. E isso é libertador. Evita distrações. E aí quando você erra, você tem margem para errar. Você pode errar, você pode ir consertando. Do contrário, por exemplo, às vezes você está lendo em público. Um dia que você deixou de ler, chega o curioso. Vai ler hoje? Você fala, não, vou levar isso, vou fazer assim, assim, assado. De repente você não consegue fazer porque surgiu um imprevisto. Aí chega alguém que não tá nem aí pra você, mas só quer saber de curiar a sua vida, velho. O cara só quer saber de curiar a sua vida. Chega, não, mas não vai fazer hoje, não sei o que. Aí até você explicar, você tá dando uma satisfação que você nem deveria estar dando, entendeu? Então, gera muito isso. Quando você sai dos holofotes, você começa a ler, você para de querer estar conectado com todo mundo, no mundo inteiro, e com a falsa sensação de que as pessoas estão te vendo o tempo inteiro, e você volta para a realidade. A leitura, pessoal, é a cura para a tua ansiedade, ok? E se nós formos falar em um sentido aqui espiritual, a leitura da palavra, ela é a chave para a mudança da tua vida. Ela é a cura para toda essa tua falta de propósito, toda essa tua falta de perspectiva do futuro. E por que eu falo isso? Porque isso aconteceu comigo, velho. Vocês já assistiram meu vídeo aqui, eu já falei isso diversas vezes. Foi a Bíblia, o primeiro livro que eu li que transformou a minha vida. Um cara que não tinha perspectiva, hoje tem perspectiva, ok? Então eu convido você a começar a ler, nem que seja uma página por dia de um livro. Tem dia, às vezes as pessoas acham, principalmente pelas redes sociais, as pessoas acham que eu estou o tempo inteiro estudando, fissurado em 24 horas, tudo cronometrado. Pessoal, esses vídeos que a galera faz aí, minuto 1, minuto 2, minuto 3, daqui a 1, 2, 3 horas, estão fazendo isso, aquilo, outro, isso é mentira, isso não é real. A maior parte das pessoas produtivas, elas procrastinam também, elas dormem. Elas passam tempo sem fazer nada, mexendo nas redes sociais. Elas passam dias sem literalmente pegar em livro e fazer aquilo que tem que ser feito. Só que nós colocamos meta. Você precisa colocar uma meta. Ou seja, tem dia que você tem que pelo menos fazer o mínimo. Qual que é o mínimo? É ler 2, 3 páginas por dia de um livro. Vai ter dia que você não vai ter disposição para nada. Mas se você fizer o mínimo, você já fez aquilo que deveria ter feito, velho. Entendeu? É assim que funciona. Você já fez aquilo que deveria ter feito, porque você fez o mínimo. Agora, quando você não coloca meta, você acha que vai conseguir fazer tudo. Tem dia que, meu irmão, tem dia que você não está com disposição de fazer nada. E aí você não vai fazer. E automaticamente, uma vez que você quebrou um dia, no outro dia você não fizer de novo, isso pode tornar um hábito. Chega um momento que você fica paralisado e não consegue mais realizar aquilo que tem que ser realizado. Por exemplo, uma vez que você não deixou o like no nosso canal, isso já pode condicionar o teu cérebro a não querer deixar o like. Portanto, deixa o like. Se inscreva no canal. Crie o hábito de enviar para os amigos se você achou essa mensagem relevante. Isso ajuda a você a continuar sendo impactado pelas mensagens e pelas reflexões e ajuda também a nossa comunidade a sempre estar aqui criando conteúdo e alcançando cada vez mais vidas, ok? Então, para mim, é sempre uma satisfação, é uma honra. A cura da tua ansiedade está na leitura de bons livros. Eu te convido a começar a ler, eu te convido a começar a estudar, eu te convido a cronometrar o tempo que você passa nas redes sociais e eu acredito 100% que isso vai mudar a tua vida. E depois que você fizer esse teste, vem aqui embaixo, comenta, deixa o teu feedback, será uma honra, será um prazer receber a sua atenção e a sua contribuição aqui no nosso canal. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, Vazas.